Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dessa vez dar sequência ao nosso estudo, a nossa parte de elétrica, né? E falando aqui dos processos de eletrização agora. Bom, a gente já havia visto que um corpo pode estar eletrizado ou neutro, né? Neutro ou eletrizado, certo? Bom, mas o estado eletrizado de um corpo, esse estado não é natural, tá bom? Na natureza tudo tende ao equilíbrio, ou seja, tudo tende a ficar neutro eletricamente. Para que um corpo possa estar eletrizado, ocorreu, né, ou deve-se fazer um processo forçado, um processo que não é espontâneo, não é natural, tá bom? E esses processos para tornar um corpo eletrizado, processos de eletrização, existem três, basicamente, que a gente vai ver aqui agora, tá bom? O primeiro desses processos para tornar um corpo eletrizado é um processo chamado de atrito. É exatamente aquilo que o Tales fez com o âmbar na Grécia Antiga. Lembram lá do âmbar na lã, atritados? Bom, então vamos exemplificar esse processo e tirar algumas conclusões importantes. Às vezes, entender como se dá o processo de eletrização não é o mais difícil, mas a gente precisa saber as consequências dele, ok? E é isso que a gente deve focar aqui agora. Vamos lá. Para que ocorra um processo de eletrização por atrito, eu preciso ter inicialmente dois corpos neutros, tá? Essa é a primeira condição, beleza? Os dois corpos devem estar neutros, tá? E aí eu vou colocá-los em contato mecânico mesmo, tá bom? E atritá-los entre si, ok? Esfregá-los um contra o outro, tá bom? Esse atrito vai garantir para nós, né, que os dois corpos saiam atritados. Como assim, Gustavo? Exemplificando aqui, pessoal, olha só. Vou colocar aqui um corpo, beleza? Um pedaço de vidro e um pouquinho de lã, tá bom? Os dois inicialmente neutros, repare só, tá bom? Após um momento de atrito entre eles, um vai ceder, um vai doar elétrons para o outro. Lembrando que cargas positivas não se movem, tá bom? Apenas cargas negativas. Para que eu tenha um corpo eletrizado positivamente, eu preciso retirar elétrons dele para que sobre um excesso de cargas positivas, beleza? Para que eu tenha um corpo eletrizado negativamente, eu preciso inserir cargas negativas. Só existe trânsito de cargas negativas, tá bom? Então, voltando aqui, eu vou atritar um pedaço de vidro, um bastão de vidro neutro, contra uma lã também neutra, ok? Após esse processo de atrito, um vai ceder elétrons para o outro, tá bom? Neste caso aqui, né, o vidro cede elétrons para a lã, tá bom? Fazendo com que o vidro que perdeu elétrons adquira cargas positivas em excesso e a lã que recebeu elétrons adquira cargas negativas. Só que tem um porém, beleza? Uma conclusão bastante importante desse processo. Os dois corpos saem eletrizados com as cargas de mesmo módulo. Como assim, Gustavo, mesmo módulo? Repare só no exemplo. Suponhamos que após atritar o vidro na lã, um exemplo hipotético, o vidro dê 3 de seus elétrons para a lã. Beleza? Ele pega 3 elétrons e dá para a lã que recebe esses elétrons. Bom, se o vidro perdeu 3 elétrons, então ele está sobrando carga positiva agora, né? Qual é a carga do vidro? Mais 3. Se ele perdeu elétrons, ficou sobrando 3 cargas positivas. E a lã recebeu 3 elétrons, né? Recebeu 3 cargas negativas, aumentou 3 cargas negativas na sua estrutura. Então ela ficou com uma carga negativa em excesso, ou seja, menos 3. Beleza? Então qual é a carga do vidro? Mais 3. Qual é a carga da lã? Menos 3. Beleza? Em módulo, não são iguais? Módulo de menos 3 é 3 e módulo de 3 é 3. Beleza? Em módulo, as duas cargas têm o mesmo valor, só que uma tem um sinal positivo e a outra negativo. Isso é uma conclusão importante, tá bom? Vamos aqui agora tentar entender quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo, tá bom? Essa sequência de quem vai ficar positivo ou negativo é dada por este espectro aqui, né, chamado de série triboelétrica, tá?
Fiquem tranquilos e tranquilas, você não precisa decorar isso, você não precisa ter isso em mente, tá bom? Beleza? Se me perguntarem aí, eu não faço ideia de quem está em qual posição, tá? Por quê? Porque são resultados experimentais, obtidos através de experimentos, de testes, tá bom? E aí a gente consegue montar essas tabelas, ok? Caso ela apareça, caso lhe seja cobrado algo sobre isso, isso vai ser fornecido a você, tá bom? Sem nenhum problema. O que essa série triboelétrica nos diz? Ela diz aqui o seguinte, ó, quem tiver mais acima da tabela tende a ficar positivo e quem tiver mais abaixo tende a ficar negativo. Então aqui, se eu atritar, por exemplo, seda com, por exemplo, um cabelo humano, olha só, seda com cabelo humano. Peguei 2 exemplos aleatórios aqui. Seda não está mais abaixo, então ela vai tender a ficar negativa. E o cabelo humano não está mais acima, então ele vai ficar positivo nessa processo de eletrização por atrito. É simples assim como funciona essa série. Volto a dizer, você não precisa decorar isso, tá bom? Isso vai ser fornecido caso lhe seja cobrado. Mas o seu entendimento não é tão complexo, tá bom? Basta você ver quem está mais acima é mais positivo, quem está mais abaixo vai ficar negativo, ok? Vamos agora ao segundo processo de eletrização, que é o processo de contato. Esse é bastante tranquilo de entender também, pessoal. Mas para que ele aconteça, é preciso que haja, uma condição inicial. Um dos corpos tem que estar eletrizado obrigatoriamente, beleza? Um dos corpos deve estar eletrizado para que eu possa eletrizar. Então, eu tenho um corpo neutro e um corpo já eletrizado. Como se dá o processo de eletrização por contato? Bastante simples, olha só. Coloquei aqui um corpo neutro e um corpo eletrizado. Nesse caso, A neutro e B eletrizado negativamente. O que eu vou fazer depois, Gustavo? Bom, basta que se coloque em contato, beleza? Encostar, literalmente colocar em contato o corpo A com o corpo B. Como o corpo B, neste caso, tem um excesso de cargas negativas, tá bom? Ele vai ceder, ele vai doar essas cargas negativas para o corpo A na tentativa de equilibrar, na tentativa de deixar tudo em equilíbrio, tá bom? Ele vai ceder de modo que ao final do contato, ambos os corpos adquiram cargas elétricas de mesmo sinal, tá bom? O B doou uma parte das suas cargas para o corpo A e aí tanto A quanto B continuam eletrizados. Beleza? Existe uma conclusão importante aqui, caso seja atendida uma condição. Se os dois corpos, A e B, forem de mesma natureza, ok? De mesmo material e tudo mais, e também das mesmas proporções geométricas, ok? Por exemplo, se eu pegar duas esferas metálicas de mesmo raio, tá bom? De mesmas condições, de mesmo tamanho, ao entrar em contato, a carga final das duas vai ser a mesma. Basta que você pegue a carga inicial e divida por 2, ok? Digamos assim, B chega com R$10, beleza? Vamos fazer a analogia com carga direta. B chega com 10 cargas negativas. Entra em contato com A, que tem as mesmas proporções, tá bom? Que A está neutro. Esses R$10 vai ser dividido ao final do processo e no final A vai ficar com 5 e B com 5. Tudo bem? Então a carga final é a média aritmética da carga inicial, caso seja atendida a condição das proporções serem a mesma. E se não for as mesmas proporções, Gustavo? Isso aí existe um outro cálculo, ok? Mas questões de vestibular não costumam entrar nesse mérito, tá bom? Então, vamos para o terceiro e último processo de eletrização. Este talvez seja o processo mais complexo de se entender, tá? Mas eu garanto que aqui que você tem condição e vai ser bem tranquilo de compreendê-lo, ok? Vamos lá. É o processo chamado de indução. Beleza? O processo de indução é preciso que essa sequência de passos seja rigorosamente obedecida, tá? Se você inverter uma dessas etapas ou não fizer uma delas, não será possível conseguir, ao final do processo, um corpo que o processo de eletrização seja concretizado, tá bom? Então, vamos lá, lendo um passo de cada vez e exemplificando como se dá cada um desses passos. Primeira coisa, eu vou precisar de um corpo já
eletrizado, tá bom? Primeira condição, eu preciso de um corpo já eletrizado e outro corpo neutro. É este corpo neutro que eu quero tornar eletrizado, tá bom? E o que eu vou fazer com esses dois corpos? Eu vou aproximar. Gustavo, é encostar? Não, não é encostar, porque se eu tocar, eu vou ter um processo de eletrização por contato, que é o que a gente acabou de ver. Não posso encostar. Eu vou pegar um corpo eletrizado e vou apenas aproximar do corpo neutro, tá bom? Só aproximar, não pode encostar. Por quê? Olha só, eu vou pegar ali um corpo eletrizado positivamente, como sendo o exemplo aqui deste corpo A, tá bom? Ao aproximar do corpo B, que está neutro, vai ocorrer um processo de indução, também sinônimo de polarização. O que isso quer dizer, Gustavo? Bom, repare no corpo B que ele está neutro ainda, tá bom? O corpo B não está eletrizado. Se eu somar as cargas positivas com negativas, olha lá, eu tenho 5 positivas e 5 negativas. Mais 5 menos 5 dá 0. Ele continua neutro, tá bom? Continua neutro. Só que quando eu aproximo o corpo A, olha o que acontece. Apesar de estar neutro, eu separo as cargas. Eu promovi aí um processo chamado de indução, ok? Também polarização conhecido. Beleza? Mas eu ainda não eletrizei o corpo B. Beleza? O que eu vou fazer agora? Bom, fazer agora é o seguinte: você vai conectar do outro lado do corpo B um aterramento, ok? Ou um fio terra, se assim por dizer. Beleza? De modo que você consiga fazer o seguinte, ó. Aqui a gente representou esse fio terra, esse aterramento, pela própria mão. Pode ser a sua mão encostando, né? Você fazendo o papel de fio terra ou até mesmo um fio elétrico mesmo, tá bom? Quando você encosta daquele outro lado, você vai tentar equilibrar esse corpo, beleza? Mas, Gustavo, você não falou que ele está neutro? Tá. Então por que eu vou equilibrar se ele já está neutro? Mas é que você está enganando as cargas. Repara que quando você toca a mão ali daquele lado direito do corpo B, o seu corpo vai olhar para o corpo B e vai entender, falar: eita, só tem carga positiva aqui. Isso é verdade? Não, beleza? Não é verdade, porque as cargas negativas estão no corpo, só que elas estão do outro lado. Só que o seu corpo vai olhar, poxa, só tem carga positiva, o que eu vou fazer? A gente vai doar elétrons, vai ceder elétrons para ele na tentativa de equilibrar, ok? Na tentativa de equilibrar, beleza? E eu não afasto o corpo indutor, não afasto o corpo A, beleza? Após o contato, após ligar o fio terra, beleza? E permitir a passagem de elétrons, agora eu devo desconectar o fio terra antes de afastar o indutor. O indutor continua ali, o corpo A continua próximo. Eu não posso afastar dele antes de desconectar o terra. Porque se eu afastar o A antes de desconectar o fio, os elétrons que a minha mão doou vão voltar. Beleza? E não é isso que eu quero. Então, repetindo, eu aproximo o corpo indutor, eu polarizo as cargas, eu conecto um aterramento, beleza? Permito a troca de elétrons com o aterramento com o outro corpo indutor aqui do lado. Após eu permitir a troca de elétrons, eu desconecto o aterramento, beleza? E por fim eu afasto o indutor, ok? Por fim eu afasto. Por quê? Porque quando eu afastar, as cargas vão se reorganizar. No que elas se reorganizarem, lembra dos elétrons que eu doei para aquele corpo? Aí ele vai chegar assim e falar: eita, me enganei. Esse corpo não estava neutro, ele estava eletrizado. Deixa eu voltar. Só que quando ele voltar, não tem mais a ponte, que era o fio terra, porque já foi desconectado e esses elétrons vão ter que ficar lá dentro, tornando o corpo agora eletrizado. Tá bom? Então, esta é a ideia. Um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente. Fez sentido, pessoal? Esses são os 3 processos de eletrização mais cobrados para a gente. Pelo carinho e atenção de vossas senhorias, muito obrigado. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Valeu!